Aqui vai a parte 2 dos 4 níveis do ministério de um profeta. Eu uso os 4 níveis como um exemplo, né? Não como algo absoluto. E uso o nome profeta também como uma nomenclatura para poder explicar para vocês e de uma forma melhor, de uma forma mais aberta para que seja que fique bem explícito. E por conta disso, Adão, quando foi criado por Deus, ele nasceu ali com 100% de que é ser um homem espiritual. E quando ele perdeu, né, a exousia, Adão foi, né, tanto que eles viveram tantos anos, né, 900 anos, 800 naquela época, porque eles eram pessoas que eram para ser eternos e depois daquilo que foi enganado, né, que a cobra enganou e rolou tudo aquilo, os demônios tentaram de várias formas sujar a genética profética, mas sempre o pai preservava, né, fazia com que pessoas nascessem em uma determinada linhagem e uma determinada questão mais pura para aquelas pessoas teriam uma sensibilidade maior. Então tem gente hoje, porque o Brasil é um país muito mestiço, um país que tem misturas de vários países, várias etnias, faz com que muitas pessoas nascem com essa sensibilidade profética, né, que eu uso esse nome, mas é uma sensibilidade espiritual que faz você conseguir ver o futuro e ter algumas questões que geralmente todo mundo que nasce com essa sensibilidade vai ter. Então, tem muita gente que tem muitos sonhos e esses sonhos acontecem. E no outro vídeo eu falo que os sonhos, né, se você quiser entender melhor esse segundo vídeo, eu espero que você entre, né, no link que eu vou deixar aqui embaixo da primeira parte e depois você escuta essa parte aqui, que assim você vai entender melhor. Então, no outro vídeo eu falo que os sonhos, eles são comandos, né? São avisos de Deus, né? E Jó 33:14 fala sobre antes Deus falar uma, fala duas, mas ninguém se atenta. Então vem Deus em sonhos e coloca ali a sua mensagem. Então, geralmente, quando você está agitado e você está... Hoje em dia, para você conseguir ter um relacionamento com o universo, com Deus, você precisa ter uma abstinência. E uma abstinência de quê? O que está em alta hoje? O que está em alta hoje são os jogos online, o Instagram, Facebook, a era digital. Ela está muito, vamos dizer assim, ela está muito abrangente, né? E faz com que muitas pessoas acabam ficando muito imperativas, né? Elas ficam muito ansiosas, outras ficam até depressivas, porque a mente delas está o tempo todo ali trabalhando, elas não têm descanso, elas ficam o tempo todo focada em algo, o tempo todo fazendo várias coisas ao mesmo tempo e, consequentemente, há um desgaste, há um monte de coisa. Então, pessoas hoje que vão viver algo e que vão entender questões do universo são pessoas que vão ser desligadas dessa área. Elas não vão estar totalmente focadas nisso. Elas vão viver, vão mexer e simplesmente vão saber separar. Então, se você é uma pessoa que administra o seu tempo de uma forma muito ruim, provavelmente você não tem muito uma espiritualidade, provavelmente você não vai desenvolver um lado seu que todo mundo tem, né? Você não vai ativar a sua glândula pineal. E nisso, naquele vídeo, eu dizia que iria falar. Tem uma parte que tudo que rola antes no mundo físico acontece no mundo espiritual. E antes de você conversar com alguém no seu dia, antes de você fechar um negócio, antes de você vender um carro, antes de você ganhar um sorteio, antes de você comprar determinada coisa, você antes vai ter aquilo no mundo espiritual. E geralmente quando você está dormindo, essas coisas acontecem. Porém, você não tem consciência, não lembra, porque você não tem identidade de quem você é. Por quê? Por que você não tem identidade? Porque, primeiro, você não abstém, né? Você não abstém das coisas que estão te distraindo e, consequentemente, você não vai desenvolver isso. Então, tem muitas pessoas que
são, né, vamos dizer assim, profetas, com, entre aspas, né, são pessoas espirituais, e essas pessoas conseguem ter sonhos, esses sonhos se cumprem, né, só que não crescem, não passam daquilo, não desenvolvem, porque elas não se abstêm para tirar um tempo para se desenvolver, para tirar um tempo para criar uma sensibilidade maior nelas. E acontece que pessoas de um nível, né, que eu já disse que eu estou usando isso para como exemplo, as pessoas mais desenvolvidas, elas vão ver o futuro de uma forma mais aberta, o futuro de uma forma mais clara. E é isso que vai diferenciar uma pessoa espiritual da outra. Porque se você vê 20 anos na frente e a pessoa vê 10, é claro que você vai ter. Então isso acaba fazendo com que você tenha um passo à frente daquela pessoa ou de outra questão. Então, nossa, eu tô tendo resistência para gravar isso. E é incrível porque a arma que tem, a brecha que tem, eles tentam usar de qualquer forma. Então, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda seta, tudo que está tentando me atrapalhar aqui agora, em nome de Jesus. Então, você acaba ficando à mercê de sonhos, de, de intuições, né? Porque você, às vezes você tá ali e você sente na sua intuição. Tem gente que tem a intuição mais ativada, porque ela é mais sensível, e tem gente que vai ter a intuição menos ativada, porque ela não tem tanta sensibilidade nessa área. Porque, que nem eu falei, você quer ser sensível de algo, você abstém. Você quer fazer açúcar ficar mais doce, fica sem comer açúcar. Você quer deixar o sal mais salgado, fica sem. Tudo que você abstém, você cria uma sensibilidade maior. Então, se você quer desenvolver, você vai ter que tirar um tempo para isso. Então, tem pessoas que não conseguem ouvir um áudio aqui nem de 8 minutos, nem de 9, porque a mente dela já está tão focada em sentir prazer naquilo que é falado, né, do que necessariamente aquilo que edifica. Então, acontece que existe autoridade, existe testemunho, existe muitas coisas que acontecem. Como eu disse, um profeta, uma pessoa espiritual de alto nível, ela tem identidade. E geralmente quando você tem identidade, você reina, você governa. Você governa o reino assim como Adão governou. Então, tem pessoas, né, que eu não vou contar aqui algumas coisas assim para não ficar muito estranho o áudio, porque algumas pessoas vão entender, outras não vão. Então, para todo mundo entender, eu vou falar de uma forma bem simples, né? Então, você no antigo áudio disse que você começa a ter sonhos, depois que você começa a desenvolver aquilo, quando você começa a abster disso, os seus sonhos vão ficar mais, não vai ser mais sonhos. Você vai ouvir a sua intuição, porque a sua intuição é Deus falando com você. É Deus chegando, te dando direção, é Deus ali te dizendo para não ir em tal lugar, e você vai sentir isso de uma forma mais forte. Se você tirar mais tempo ainda para isso, vai chegar um momento que você vai conseguir ouvir. Você vai ouvir o universo falando para você, não vai, fica aí, não vai para lá, não vai para cá. Embora se você já tiver desenvolvido um pouco a sua intuição, você já vai estar um passo muito à frente de pessoas que não desenvolvem isso, porque quando você tem sua intuição afiada, você sabe quando tem que entrar num negócio, você sabe quando não tem que entrar, e por aí vai. E se você continuar, né, depois uma questão de um desenvolvimento maior, você vai acabar conseguindo, não só, né, seus sonhos vão parar, você vai começar a ter intuição, você vai começar a, a ter identidade, né, e você vai começar a ouvir, você deve fazer ou não, você vai ter comandos de Deus, vai ter comandos do universo, porque Deus e o universo são um, o universo é um tudo e Deus é um tudo, então tudo está interligado, tudo está conectado. E o que vai acontecer é que depois disso, você desenvolvendo e tendo identidade, o universo vai começar a jogar você para a vida de pessoas para você ajudar, para a vida de pessoas para você fazerem elas enxergarem que elas são. Então, coisas que você passou antes, você vai ver aquela pessoa passando o que você está passando e você vai estar ali para ajudar aquela pessoa, para que ela cresça, para que ela desenvolva. E toda vez que você ajudar alguém, e isso for uma coisa
natural e não forçada por obrigação que você tem que fazer, tudo aquilo que você fazer vai vir em dobro para você. É a lei do retorno, né? Que é melhor dar do que receber. Então, sempre que você ajudar muito alguém, você dar a mão, você fazer tal coisa, aquilo vai voltar para você, vai vir com um retorno muito grande. E depois disso tudo, eu falei no áudio lá sobre uma pericuspia profética, né, que é uma intercessão muito forte que pessoas espirituais, eu conheço alguns homens que fazem, elas intercedem por você, entram no mundo espiritual, né, embora a gente, tem pessoas que fazem isso, mas elas não têm consciência, entram no mundo espiritual, pega as suas questões ali que precisam ser resolvidas, entra ali, às vezes a sua alma está presa em alguns cativeiros, tiram sua alma dali com um anjo, né? Quebra aquelas questões e rapidinho resolve coisas suas que não dava para resolver como uma coisa simples, sabe? Como uma simples oração. E depois disso, uma pessoa que está desenvolvida espiritualmente, ela tem consciência dos arrebatamentos delas. Seus arrebatamentos de sentidos vão ficar muito intensos, você vai ter êxtase, sabe? Você vai entrar em êxtase espiritual, né? Êxtase, né? Não sei se é assim que fala, aonde você vai conseguir enxergar melhor, a sua visão vai, né? Assim como Eliseu viu Geazi, né? Roubando lá e ele teve um arrebatamento de sentido, você vai começar a ter arrebatamento de sentido, você vai deitar, você vai ter arrebatamentos, vai ter momentos que você vai querer em algum lugar, você vai pedir ali permissão para Deus e você vai levar o seu sentido até aquele tal local e você vai ver. Depois disso, você vai ficar disponível por alguma região. Deus vai te colocar, né? Se você começar a ter identidade, você é disponível para alguma região ali para você poder controlar aquela área, né? Desde que ali não tenha muito atos, né, em relação à lei, porque a autoridade de domínio é uma coisa muito complicada e precisa de muita estratégia de Deus para quebrar. Aí você fala, mas Deus é Deus, ele quebra. Não, não é bem assim. Deus deu autoridade ao homem, o homem governa a terra. Deus só faz algo na terra através do homem, por isso que Jesus veio. Então, se você entender bem esse lado, o que acontece? Você desenvolvendo esse lado, você vai começar Deus vai te colocar para você ficar responsável por alguma área, em alguma região. Você vai ficar ali, você vai conversar com as pessoas do seu bairro em espírito. Depois, quando você sair no dia a dia, vai ser como se aquelas pessoas já te conhecessem. Você vai ter consciência disso, né? A pessoa não vai ter, mas você que está desenvolvido, você vai ter consciência, porque de noite você conversou com aquela pessoa no mundo espiritual e no outro dia você viu ela, entendeu? E quando você né, ou quando você começa a ter honra, favor e honra de Deus, aonde você vai, as pessoas te conhecem, porque a autoridade que você tem, você carrega uma luz. Essa luz vem de segredos de Deus, vem de segredos do universo, que fazem o seu corpo brilhar. Então, onde você for, você vai incomodar pessoas que já estão cheias, né, da luz negativa, que é as trevas, e você vai ajudar aquelas pessoas que vão sentir paz com você, pessoas boas, elas vão querer te ajudar, elas vão querer te abençoar. É onde que começa a você viver algo que de fato você é alguém espiritual, você é de fato alguém que pode influenciar, né? E num dos últimos níveis mais fortes é você criar um impacto como Jesus fez. Porém, mártires, pessoas que morreram para as coisas crescerem, foram as pessoas que mais impactaram o mundo, né? Jesus teve uma morte, né? Ressuscitou, mas aquilo aconteceu e olha os efeitos que aconteceram. Então, entenda uma coisa: se você crescer muito e desenvolver muito espiritual, se prepare para morrer. Você vai morrer para que outros vivam, entende? Isso é uma coisa que poucos não querem e que poucos entendem, né? E ninguém quer isso, cara. Ninguém quer morrer para poder que outros vivem, né? Esse que é um amor genuíno, um amor que você entende que a morte não é só até ali. Eu vou parar por aqui porque, nossa, eu não falei muito, né? Não expliquei tanto, mas é uma coisa breve aqui para não ficar tão grande. Mas, nossa, teve muita resistência aqui. Gente queria me ligar, mandou mensagem. E, meu Deus, é porque é para eu postar isso aqui mesmo, viu? Amados, se você ficou até aqui, se você sentiu paz de abençoar, sentiu paz de selar isso, se você quer viver isso, pode fazer
um Pix para mim, ou me procurar para ofertar, que se eu sentir, se o Pai liberar, né, que eu possa aceitar isso de fato de você, né, porque atualmente tem gente querendo me dar dinheiro, tem algumas pessoas que estão me procurando